Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da ASPEC, cujo tema é incentivos a fundo perdido. Eu, como empresária, estou muito curiosa no aprofundamento deste tema, pois, sem dúvida, é uma grande mais-valia e percebermos como poderemos beneficiar destes fundos comunitários, não é? Nomeadamente o tão famoso PRR, que é o Programa de Recuperação e Resiliência, sem dúvida que é uma excelente ferramenta que temos aqui ao nosso dispor. Fazendo uma breve apresentação da ASPEC, também para perceber melhor um bocadinho do que é que se trata. A ASPEC, Profissionais, Empreendedores e Empresários Cristãos, é uma associação sem fins lucrativos, cuja missão está essencialmente no mercado de trabalho. Dentro da ASPEC, temos a ASPEC Business, que se encontra envolvida essencialmente com o mundo empresarial. Os seus associados são empresários que têm responsabilidades na administração e gestão de empresas, bem como também aqui estamos a falar dos profissionais com atividades ligadas às profissões liberais. A visão da ASPEC é mostrar o caminho para uma vida com propósito e significado, através de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. O propósito da ASPEC é comunicar aquilo que nos satisfaz na vida, em encontros de convívio e de exposição da palavra, partilha de experiências pessoais, grupos também de oração, locais, através dos nossos GOs, e implementar a estratégia que se encontra em Gálatas 6:10 e que diz: enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Também estamos a construir uma rede de contactos e a agilizar oportunidades de negócios, bem como também de prestação de serviços entre os membros através dos parceiros de confiança. Para mais informação, poderão consultar o site da ASPEC, que é o www.aspec.pt. Vão encontrar muita informação sobre a ASPEC, assim como também das suas atividades. Também podem fazer downloads dos vários materiais que ali temos disponíveis dentro desta temática, não é? Do mercado de trabalho e sempre numa perspectiva cristã. Passava agora então a palavra ao Cristóvão para anunciar o nosso orador desta noite. Muito bem, muito obrigado, Ana. Muito boa noite a todos. O meu nome é Cristóvão Pereira, como já foi referido, sou coordenador da direção da ASPEC e, efetivamente, nós decidimos fazer este webinar porque é uma área fundamentalmente técnica, mas que achamos pertinente atendendo a que é muito falado o sistema de apoio às organizações que cobre transversalmente todas as atividades, desde a área social à área económica. A ASPEC dedica-se, como a Ana apresentou, a objetivos essencialmente de caráter espiritual, no meio de empresários e profissionais, mas acreditamos que, de facto, é uma oportunidade a não perder. Costuma-se dizer que ninguém dá nada a ninguém, mas isso não é verdade. Há muito dinheiro que está a vir para Portugal há muitos anos e que, infelizmente, só vai para os cofres das empresas com estratégia.
Infelizmente, as pequenas e microempresas pouco ou nada aproveitam. As multinacionais, algumas delas têm até departamentos só para fazerem fábricas com apoios. E os apoios podem chegar a valores, a fundo perdido, a valores de facto muito, muito generosos, como o Ricardo vai explicar. Por isso, a oportunidade está a passar. Infelizmente, verificamos que há mais de uma vintena de interessados, mas depois só aparecem 3 ou 4. Não sei qual é a lógica, mas pronto, certamente que entrarão mais atrasados. A guerra da Ucrânia está certamente a distrair muita gente. Mas eu gostava de realmente, e tenho o grande prazer de apresentar o Ricardo Silva Pereira. Ele é licenciado em Finanças, é mestre em Estratégia pela Universidade Católica e é já um consultor, não obstante ser um jovem, com 27 anos, já tem uns 5 aninhos destas leads. E então ele já tem, tanto quanto eu sei, experiência prática já no próprio PRR, que vai ser a área central da apresentação, mas também do 2030. O Ricardo, para além de consultor, já não é júnior, eu poderia dizer que é um consultor sénior. Ele é sócio da Meyer Log Limitada, e tem, portanto, uma importância muito grande nesta empresa, uma vez que coordena o departamento de consultadoria. É casado e é também líder do projeto Made by, dentro da ASPEC, é um membro da direção da ASPEC, e o Made by é uma área que se ocupa de jovens empreendedores, portanto, jovens empresários com menos de 30 anos, que, como sabemos, têm um mindset muito próprio e que, portanto, dá um certo gosto de nós que somos um pouco mais, um bocadinho menos jovens, ouvir como é que esta geração millennial, não é? Não sei se é millennial, se é Z, acho que é millennial, ataca estes assuntos, estas oportunidades e portanto, eu, sem mais delongas, passava então a palavra ao Ricardo. Depois da apresentação dele, poderemos ter um período de 20 minutos, 30 minutos, se for caso, de perguntas, de dúvidas, porque é verdadeiramente interessante e é alvo, ou pode ser usado pelas microempresas e para projetos de cariz social, não é só para empresas que têm objetivos do lucro, até as igrejas. As igrejas e as associações religiosas podem se candidatar. É uma pena, de facto, a indiferença que essas organizações têm, normalmente, desdém quase para estes incentivos, porque nós sabemos as grandes dificuldades que neste momento passam por falta de apoios financeiros e estas oportunidades passam completamente ao lado. Há quem o esteja a aproveitar com um grande sentido de oportunidade e bem-ajam aqueles que o fazem e bem-ajam os que estão aqui presentes e, se for possível, passem a palavra a conhecidos e aproveitem-nos, sobretudo, para bem das vossas empresas e dos vossos projetos. Sem mais, Ricardo Pereira, muito obrigado pela tua presença. Eu passo-te a palavra e somos todos ouvidos. Obrigado. Obrigado, eu, pela apresentação e também boa noite a todos. Isto hoje está a ser um pouco complicado, desfocalizar um pouco desta tensão toda da Rússia, da Ucrânia. Até eu, ou seja, durante o dia foi difícil, ou seja, trabalhar, pensar só naquilo que estamos a fazer, mas é necessário falar sobre estes tópicos e também trabalhar, como é óbvio, ou seja, sem mais demoras, vamos abordar este tópico. Eu vou aqui partilhar. Estão-me a ouvir todos bem, não é? Estão-me a ouvir bem? Muito bem. Sim. Ok, perfeito. Eu vou só aqui fazer a partilha. Ok. 2 segundos. Exatamente. Ok, estão todos a ver aqui este quadro, não é? Como foi apresentado isto, a primeira parte que eu tinha que falar, já quase não é preciso abordar, se calhar, mas realmente, ou seja, há muitos fundos e há muitos apoios que estão a ser distribuídos em Portugal ou seja para criar uma nova empresa, ou seja, para quem tenha uma empresa e quer realmente investir, inovar em alguma área, ou seja, é bom estar atento a estes programas, a estas oportunidades, porque realmente
há fundos que estão a ser distribuídos e são essenciais às empresas. Ou seja, quem estiver a ouvir agora, ou seja, quer tenha um projeto ou quem conheça alguém que tenha um projeto, é importante estar informado e, claro, partilhar estas oportunidades que são muito boas. Como eu disse, ou seja, então, como já referimos, há muitos apoios em Portugal e a parte mais interessante é que o tempo que estamos a viver, ou seja, desde o início da pandemia, nós pudemos verificar que houve uma mudança de paradigma nas empresas, não digo só nas empresas, em muitas outras áreas, mas podemos ver que, ou seja, há necessidades que antes não existiam e agora existem, e vice-versa, não é? Ou seja, quem diria ou seja, iríamos começar a trabalhar a partir de casa, ou seja, teletrabalho. Quem é que diria que, ou seja, iríamos ter reuniões, quem diria que iríamos ter este tipo de webinars via Zoom? Ou seja, o que era o Zoom antes da pandemia? Eu desconhecia o Zoom, eu desconhecia o Zoom completamente. Eu conhecia o Skype, mas não conhecia o Zoom. E assim como apareceu o Zoom, aparecem muitas outras empresas, aparecem muitos negócios, ou seja, como eu disse, a pandemia veio intensificar a necessidade das empresas inovarem, de estarem mais relacionadas ou de intrusar mais digitalização dentro das empresas, mais tecnologia, ou seja, mudar a forma como fazem negócios. Mas quando falo, se calhar, de digitalização, falo também, se calhar, dentro, por exemplo, de uma indústria, é realmente uma reconversão para mais sustentabilidade, ou seja, assuntos cada vez mais importantes e desafiantes para hoje em dia. O mais interessante é que nos próximos anos, e uma vez mais, um produto ou uma consequência da pandemia, vão continuar a existir fundos e apoios para Portugal. A maioria deles, aliás, Portugal é dos países da União Europeia que mais fundos captou e que mais fundos utiliza para financiamento dentro das empresas. E eles são bastante importantes porque realmente é preciso que as empresas investam, é preciso que as empresas arrisquem e que cresçam e que sejam competitivas na União Europeia. Agora, quais são os fundos? Aliás, a minha introdução aqui está a ser até um pouco demorada, mas é necessária, porque nós temos muitos fundos e o Portugal 2020, que já é um fundo que vem desde 2014, ainda está a decorrer, está a terminar, supostamente, ou já devia ter terminado, mas também surgiram novos apoios, que é o PRR e também o chamado Portugal 2030, ou o Quadro Financeiro Plurianual. Mas eu, antes de falar, claro, sobre estes tópicos e também em ligação com aquilo que já disseram no início, o meu nome é Ricardo Pereira, eu trabalho e faço parte de uma empresa que é a Meyer Law Consulting, ou seja, a nossa empresa é realmente especializada neste tipo de fundos e apoios para as PMEs, ou seja, já temos uma vasta experiência nesta área, com clientes diversos, também em diversas áreas, e tem sido muito desafiante ver empresas que tinham inicialmente, se calhar, um pequeno escritório, vendiam pequenas quantidades para depois, ou seja, transformarem-se em grandes negócios, digo, negócios de dimensão competitiva para serem maiores, para serem, ou seja, com dimensão suficiente para ser competitivas para o mundo. E tem sido espetacular ver esse tipo de projetos, fazer parte desse tipo de projetos. Ou seja, a parte também mais interessante é que temos uma diversidade em termos de setores que trabalhamos, ou seja, trabalhamos com diversos setores, desde a hotelaria, turismo, a indústria, a saúde, etc. A parte que eu vou introduzir já é que, ou seja, nós estamos, como eu disse, há muitos fundos abertos neste momento, mas antes de falar dos fundos, exatamente era esta parte que eu já me tinha esquecido e já foi introduzida, é realmente a dúvida e os mitos. Há um aspecto importante e interessante quando, destes anos que tenho trabalhado nesta área, é que quando vamos a um cliente há sempre há certo algumas dúvidas ou
aspectos que são considerados, eu considero mitos, porque realmente quando uma empresa se candidata a estes fundos e tem o apoio, é realmente muito bom ver a empresa a crescer. Mas quem ainda não se candidatou, ou quem ainda não tem este tipo de apoio ao investimento, realmente pode ter algumas destas dúvidas. O primeiro, que eu diria, o primeiro mito ou dúvida que eu encontrei, ou que eu vejo nas empresas, é que elas não precisam dos apoios. Dizem que não precisam dos apoios. É como é óbvio, ou seja, quem é que não quer uma ajuda? Quem é que não quer um apoio para o investimento? É claro que normalmente este não querer um apoio está relacionado com algum receio, com algum ceticismo, que ninguém dá nada a ninguém, não é? E esse já é o segundo mito, é que isto de ouvir que estão a dar dinheiro para o investimento não pode ser real. Mas a verdade é que eles estão a dar. Eles estão a dar. Até nós muitas vezes dizemos aos clientes que se nós já tivéssemos o dinheiro que já foi entregue às empresas, nós provavelmente, ou eu provavelmente já não teria a trabalhar, já teria provavelmente a viver das minhas reformas, mas, ou seja, verdade seja dita é que estes apoios estão a ser pagos e recebe quem se candidata, como é óbvio. O terceiro tópico está relacionado um pouco com os outros dois, os mitos, aliás, que é os fundos são inacessíveis. Só são para grandes empresas. É assim, e não é verdade. Porquê? Porque, de certa forma, há fundos que são criados apenas e só para pequenas e médias empresas, mas como há muitos fundos que não são utilizados, é claro que depois grandes grupos e multinacionais conseguem captar grande parte dessas verbas e utilizam-nas das diversas formas. Há empresas que têm projetos megalómanos, se cá pensarmos nisso, ficaríamos um pouco perplexos, mas a verdade é que eles utilizam esses apoios, eles realmente utilizam esses fundos, ao contrário de muitas empresas micro e pequenas e médias, que muitas vezes não acreditam nestes projetos, acham até complexo, o que não é verdade, o quarto mito que eu encontro é os fundos e apoios são sinal de fraude. É claro que, como em tudo na vida, há sempre um lado bom e um lado mau, mas a parte que é interessante sobre estes fundos é que há uma política de controle e também de prevenção muito grande, e é interessante até com dados que eu encontrei da União Europeia, que, ou seja, as irregularidades dos pagamentos de 2013 a 2017 contabilizaram apenas 1,8%. 1,8%, exatamente. Ou seja, é uma percentagem muito pequena para a quantidade de dinheiro que nós já vamos falar, ou seja, uma percentagem muito pequena daquilo que estamos a falar. Mas é claro, este tipo de dúvidas e receios são normais, ou seja, mas é importante terem atenção que realmente estas verbas estão a circular, estes programas estão a circular e é necessário às vezes apostar para utilizar na atividade, para utilizar em qualquer objetivo que um empreendedor tenha. Agora, como já referi, os três fundos que estão abertos neste momento, um deles é o Portugal 2020, o outro é o PRR e o final, e o outro grupo, ou seja, o outro programa, aliás, é o Portugal 2030. Em relação a este primeiro, Portugal 2020, aliás, eu vou dar só uma pequena descrição muito breve de cada um, e depois no final vou falar dos programas que estão abertos e que nós estamos a trabalhar neste momento. Então, o Portugal 2020 é um programa que foi criado em 2014, ou seja, é um programa que está a funcionar desde 2014 e supostamente era para terminar em 2020. Ou seja, este programa ainda está em funcionamento e foi dividido em quatro temas, quatro objetivos temáticos. Um é a competitividade e internacionalização, ou seja, apoiar as empresas a ter mais exportação, mais emprego, mais apostar na investigação e desenvolvimento, ou seja, tornar as empresas mais competitivas a nível europeu e global. Depois temos o grupo o tema inclusão social e emprego, ou seja, é para apoiar o melhoramento do acesso, por exemplo, dos jovens ao emprego, promover o desenvolvimento de competências técnicas, melhorar os serviços sociais, de saúde, etc. Relacionado também está o capital humano, ou seja, reduzir o abandono escolar, reforçar o ensino profissional e, por fim, ou seja, o último tema é realmente a sustentabilidade e a eficiência no uso dos recursos. Ou seja, como o próprio nome indica, ou seja, caminhar para uma
maior sustentabilidade. Depois, ao olhar para estes 4 programas operacionais temáticos, vai haver objetivos relacionados, ou seja, os chamados estratégias de especialização inteligente para o país inteiro, ou seja, a nível nacional, e depois também a nível regional, Norte, o Centro, Alentejo, Lisboa, etc. Agora, a parte que é mais interessante, e dou aqui um salto bastante grande, é que este fundo já vem desde 2014, e a situação pandémica também não ajudou para as empresas investir, continuar a investir, o que fez aqui uma nova reestruturação e que levou também a Comunidade Europeia a criar, vou dizer assim, a dar uma continuidade ao programa, com o chamado 2030, mas era necessário também dar um boost, eu acho graça que eles dão o nome do PRR, um fundo ou um programa super vitamina, que é realmente ajudar as empresas em Portugal a ter, ou a economia portuguesa a ter o crescimento económico que deveria ter se não houvesse a pandemia. Daí a super vitamina, não é? Então, ou seja, este PRR vem em conjunto com outras medidas. Uma primeira que é a reprogramação do Portugal 2020, com mais 11.200 milhões de euros, 11,2 mil milhões de euros, é melhor dizer assim. O PRR, que é o Programa de Recuperação e Resiliência, com 16,644 mil milhões de euros. É importante fazer esta nota porque são 1.000 milhões, não são milhões. É muito dinheiro. E no final, ou seja, é um programa que ainda está a ser desenvolvido, que é o quadro financeiro plurianual com 33,6 mil milhões de euros. Uma vez mais, ou seja, este programa do Portugal ainda está a decorrer, tem esta verba, e este novo que está, eu diria que está um pouco atrasado, porque os programas ainda não estão, ou aliás, há poucos programas que estão ainda a ser desenvolvidos, do PRR, mas o foco está em colocar novamente Portugal, deste PRR, na dupla transição para uma maior sustentabilidade, digitalização e também recuperação, ou resiliência, vamos dizer assim. Então, estes são os 3 temas e os programas depois que vão aparecer vão estar em função disso. Agora, em relação a este PRR, estes 16 mil milhões estão divididos em 13,944 mil milhões é para subvenções e a restante parte, ou seja, de cerca de 2,7 mil milhões, são empréstimos bancários. Depois, também ainda está a ser avaliado se Portugal ainda vai receber mais 2,3 mil milhões de euros, que não estão incluídos nestes 16, também em empréstimos. Ou seja, é basicamente muito dinheiro que Portugal vai receber. Aqui temos um overview, ou seja, uma tabela, um cronograma temporal de como é que os fundos vão funcionar, ou seja, Portugal 2020 supostamente termina até finais de 2023. O PRR já devia ter começado em 2021, atrasou-se um pouco, está a começar em 2022, ainda um pouco lento, mas o objetivo é terminar em 2026, e o Portugal 2030 é um programa que também já devia estar a decorrer, mas também, claro, tem alguns atrasos, que nem vou falar hoje, nem vou entrar muito em detalhe, porque também ainda está a ser debatido, mas estes são os programas que estão abertos neste momento. Agora, um pouco mais de informação sobre o PRR. É importante ver que as verbas estão divididas desta seguinte forma, ou seja, da resiliência são 11,125 mil milhões de euros, transição climática com 3 mil milhões e a transição digital com 2,46 mil milhões de euros. A parte que é interessante é que este programa depois foi dividido em componentes, vou dizer assim, nomeadamente 20 componentes de investimento, 37 reformas e 83 tipos de investimentos. Já vão perceber porque é que eu digo isto, parece demasiados números, mas já vai fazer sentido. Desculpa, ok. Ok, isto aqui, exatamente. Ele está aqui a bloquear.
Ok, isto andou um bocadinho para a frente, mas pronto, ou seja, as componentes, as 20 componentes que eu tinha referido são estas aqui, ou seja, as áreas, vou dizer, os temas temáticos, os temas que o PRR vai trabalhar, ou seja, desde a habitação, a cultura, a capitalização e inovação empresarial, que é a área que nós como Yearlog, vamos trabalhar essencialmente. Também temos a descarbonização da indústria, as infraestruturas, uma bioeconomia sustentável, empresas 4.0, ou seja, isto vai, e depois com as respectivas verbas divididas, ou seja, isto parece demasiados números, mas faz sentido falar destes números porque, ou seja, é muito dinheiro que vai aparecer em termos de programas, ou seja, faz sentido acreditar nestes programas que estão a aparecer. Agora, em termos de fundos e da visão, desculpa, exatamente. Em termos de visão do PRR por áreas temáticas, é importante ver que o PRR, em resposta à pandemia, os grupos mais importantes são a inovação e o investimento, ou seja, tem maior cota, e dentro da inovação e investimento temos a capitalização empresarial, a inovação, o mar, a bioeconomia, as empresas 4.0. Depois temos a educação e emprego, alojamento estudantil, ou seja, habitação, descarbonização, redução da dependência energética, ou seja, onde entra a eficiência energética, a inclusão no mercado de trabalho e por último, a cultura. Ou seja, é importante referir isso, ou seja, infelizmente não há um apoio bastante significativo nesta área. É também importante referir, uma notícia boa ou má, é que destes 16 mil milhões, ou seja, 10 mil milhões vão para o Estado, ou seja, é tudo componente de Estado, e a outra componente, ou seja, os outros 6 mil milhões, serão para as empresas, diretamente ou indiretamente. Mas em relação a estes apoios das empresas, não estou a conseguir. Exatamente. Mas em relação ao apoio direto às empresas, vemos aqui, ou seja, que há um foco grande, ou seja, esta é a componente que vai diretamente para as empresas, ou seja, 5 mil milhões de euros, e o objetivo vai ser realmente a inovação, ou seja, projetos que permitam a introdução de novas inovações no mercado, ao nível da empresa, ao nível nacional e internacional. Nos seguintes grupos, ou seja, eu diria que os mais importantes é a inovação, a capitalização das empresas, ou seja, realmente elas terem apoios para o investimento, e depois temos também a descarbonização, ou seja, a sustentabilidade. Ok. E aqui, ou seja, mais uma vez, eu concluo assim dizendo esta pequena descrição do PRR, do Portugal 2030, não consigo dar grandes informações, porque é um programa que ainda está a ser discutido, está em debate em relação às estratégias que vão ser implementadas no futuro em Portugal para as empresas, mas a verdade, ou seja, nós aqui, se contarmos estes dinheiros estas verbas que estamos aqui a falar, dão cerca de 61 mil milhões de euros, ou seja, é muito dinheiro que Portugal vai receber e que tem que ser bem gerido, como é óbvio. Ou seja, as empresas realmente têm que confiar, têm que acreditar que estes projetos vão ajudar não só na criação de emprego, mas também no desenvolvimento de projetos, uma vez mais inovação, etc. Eu espero que tenha feito sentido. Vou agora entrar numa área mais prática, eu diria, que é os programas que estão atualmente abertos, ou os programas que nós trabalhamos. Uns são do Portugal 2020 e o outro, ou seja, vão ser 3 programas que eu vou abordar, e o outro programa é do PRR. Então, para começar, exatamente.
seja, o primeiro programa que nós estamos a trabalhar é o chamado PAPN, que basicamente quer dizer Programa de Apoio à Produção Nacional. É um programa que consiste, ou seja, num programa que pretende ajudar a indústria e também algumas empresas, também dá para a área da hotelaria, mas tem que ser relacionados com a transição sustentável, ou seja, economia verde. E realmente é uma oportunidade para as empresas naquela área, porque, ou seja, é um programa só aberto para o Algarve, ou seja, as empresas não estão a competir a nível nacional, não estão a competir nem a nível regional. São para projetos mais pequenos, são projetos mais, diria eu, projetos temáticos, ou seja, colocar uma nova máquina, comprar um novo sistema informático. Ou seja, o que eu quero dizer, ou seja, os programas onde as verbas são maiores, realmente, ou seja, em termos de objetivo, é mais amplo, há uma quantidade maior de investimentos. Nestes não, estes aqui normalmente são os temáticos. Colocar uma nova máquina, colocar um novo software. Os investimentos vão desde 20.000 até 235.000 euros. E o apoio, como é óbvio, é bastante bom, pois podem dar até 60% a fundo perdido, totalmente não reembolsáveis, ou seja, é realmente demasiado bom para ser verdade. Mas é verdade, dão 60% a fundo perdido. Pode chegar até. As despesas que normalmente são elegíveis são máquinas e equipamentos, equipamentos informáticos, veículos relacionados com a atividade, mas isso tem mesmo que estar relacionado com a atividade, até um valor de 40.000 euros. Depois podem entrar também estudos e diagnósticos, planos de marketing, serviços de tecnologia, serviços tecnológicos e digitais, um website, software mesmo feito à medida para a empresa, e também entra obras de remodelação ou adaptação. Claro que tem um plafond, ou seja, mas isso é entrar em detalhes que podem podem confundir agora para esta apresentação. Então, este é o primeiro programa que eu queria apresentar, é o PAPN. Ou seja, quem conhece empresas que estejam a atuar nesta área, ou seja, é um programa essencial para candidatar. Agora, o segundo programa que eu gostaria de falar é o Mais Co3O. Este programa Mais Co3O, nós não chamamos Mais Co3O, chamamos Mais Coesão, é mais fácil. Não sei porque é que lhe puseram o 3, mas foi uma decisão da parte deles. E este fundo tem o objetivo de criar emprego. Este programa está aberto apenas para a NUTS do Alentejo e pretende apoiar apenas projetos na área social. Ou seja, tudo o que sejam projetos desta natureza é o objetivo. Qual é o principal, a finalidade deste programa? É realmente aumentar o número de postos de trabalho e também o nível de emprego neste caso, nesta NUTS, nesta região. Este apoio vai basicamente apoiar os custos diretos com a criação do novo posto de trabalho, ou seja, a remuneração base mais os encargos. Normalmente, o que é elegível? É elegível a criação do próprio posto de trabalho, ou seja, como empreendedor, criar o seu próprio posto de trabalho, ou então, se for para criar postos de trabalho, trabalho de ponta de outra, como é que eu ia dizer? O critério é que só dá para pessoas ou colaboradores que estejam desempregados à procura de emprego, que estejam inscritos no IFP à procura de emprego, ou de novo emprego, aliás, e que tenham menos que 29 anos e mais que 35 anos, mais que 45 anos, peço desculpa. E depois há outras condições a respeito do tipo, da natureza dos novos postos de trabalho, mas tem estas condições. Ao nível do apoio em si, o apoio que eles dão também é bastante bom. Porquê? Porque por cada posto de trabalho eles dão
o chamado, ou seja, para até 3 postos de trabalho, eles dão 3 vezes o valor da IAS. A IAS, por exemplo, de 2022 é 443 euros. Então, eles dão 3 vezes 443 euros, que dá 1.329, IAS por cada trabalhador por mês. É bastante bom, é bastante bom. Se este valor, se este número de postos de trabalho, de colaboradores, aumentar de 4 a 6, então eles dão 2,5 IAS, ou seja, 1.108 euros por cada posto de trabalho por mês. Se for mais que 7, são 2. Ou seja, 886,4 por posto de trabalho por mês. E aliás, para além de darem este apoio sobre a contratação de um colaborador, ou de vários colaboradores, dão ainda um apoio de 40% sobre os custos que realmente foram pagos. Ou seja, se estivermos a falar aqui em 1.329 euros, dão mais 40% para apoiar a empresa, seja para pagar o subsídio de férias, seja para outro tipo de custos que a empresa possa ter, uma renda de um espaço, etc. Então, eu por acaso esqueci-me de falar das datas de finalização, os prazos de entrega deste tipo de candidaturas. Ou seja, por exemplo, este é até ao final deste mês de fevereiro, o PAPN é até final de março, ou seja, dia 31 de março. Exatamente. Então, este aqui é o programa de apoio à criação de emprego. Para finalizar, que é o último programa que nós estamos a trabalhar, é a descarbonização da indústria. Este programa é um programa especial do PRR, ou seja, já tem até uma forma diferente de se operar. Os objetivos deste programa, como está aqui escrito, é descarbonização da economia nacional, ou seja, apoiar as empresas a transitar para uma maior eficiência energética, apostar que as empresas utilizem métodos de produção mais sustentáveis, através de energias renováveis, a dependência também da energia em materiais ou combustíveis, aliás, combustíveis fósseis, neste caso. Os beneficiários, é importante ter atenção que são só empresas no setor industrial, extrativo e transformador, ou seja, são empresas que normalmente têm um CAI dos 0,5 aos 33. E em termos de investimentos, foi como disse, este programa é interessante como eles mudaram a forma como gerem a informação, ou vou dizer, partilham a informação, porque os investimentos neste programa parece que são bastante amplos, vou dizer assim, porque os investimentos que são elegíveis é processos e tecnologias de baixo carbono na indústria, a adoção de medidas de eficiência energética na indústria e incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia. Ou seja, quando falamos deste tipo de investimentos, eu diria que, ou seja, painéis solares, outro tipo de equipamentos, máquinas, tecnologias que realmente utilizem ou que sejam mais eficientes, vou dizer assim. Mas mais uma vez digo, ou seja, tem aqui uma componente mais complexa, até aliás, este tipo de projeto tem que ter uma análise ex ante à candidatura. Para quê? Para uma entidade, não é alguma, mas é uma entidade acreditada a fazer uma análise dos gastos, seja de dióxido de carbono, seja ao nível de energia, e depois, ou seja, faz-se a candidatura e depois da candidatura essa empresa terá que fazer uma segunda análise para realmente saber quais são os impactos destes investimentos. Ou seja, torna este tipo de programas mais exigentes, mais rigorosos. O que é bom. O apoio dá até 75% não reembolsáveis. É claro que depois, ou seja, isto vai depender muito de cada projeto, vai depender de cada empresa, de cada objetivo. Exatamente. Agora, o que é que podem perguntar quais são as condições gerais, na maioria das vezes, para as empresas se candidatarem? Eu resumi aqui algumas, diria que são as condições mais básicas ou gerais.
depois há algumas que são aplicadas a cada programa. Mas as condições gerais é realmente, ou seja, terem uma situação tributária e contributiva regularizada, ou seja, não ter dívidas às finanças, nem à segurança social, ter os meios físicos, técnicos e financeiros para implementar o projeto, ou seja, terem uma localização, uma sede, no caso de ser um investimento numa fábrica, etc. É necessário desenvolver uma análise económico-financeira para ter uma noção se a empresa está ou não, ou se a empresa é ou não viável para este tipo de investimentos. É necessário também mostrar a capacidade de financiamento da operação. Normalmente estes projetos, ou seja, obrigam uma percentagem de capital da própria empresa, ou seja, 10% de financiamento da própria empresa. E, por fim, ou seja, ter uma contabilidade organizada, não ter salários em atraso, como já referi, dívidas na segurança social ou nas finanças. O tipo de empresas que é elegível é do mais diversificado, desde a indústria, a turismo, a serviços, comércio, associações, empresas na área social, etc. Exatamente, ou seja, eu diria que isto são os temas, eu diria que este tipo de informação é mais fácil ser discutida ou seja, ser uma forma de perguntas e respostas do que, ou seja, falar de todos estes temas com números, porque torna realmente a informação bastante densa. Eu até não sei se calhar tem um pouco maçadora, mas é importante falar. Eu espero que tenha feito sentido para cada um de vós. E se alguém tiver alguma questão ou dúvida, eu desde já, uma vez mais, agradeço também à ASPEC por esta oportunidade e uma vez mais digo, se alguém tiver uma questão ou dúvida, este é o tempo. Está bem? Obrigado a todos. Ricardo, obrigado, Ricardo. Não fizeste nenhuma referência ao 2030, que é de facto o grande pacote, que é 3 vezes o PRR, não é? 3 ou 4 vezes, que já teria começado, ao que sei, se não fosse o problema com o governo, não é? Com Exatamente. a queda do governo. Não está, aliás, não, em todas as fontes que eu estudei para ter informação do Portugal 2030, todas dizem não há informação porque ainda está a ser debatido, está a ser analisado. Só se sabe a verba que Portugal vai receber, que são os 33 mil milhões, mas que, ou seja, está em muito atraso, está com muito atraso. Agora o foco realmente é a utilização do PRR. Muito bem. Eu não sei, agora podemos ter aqui algum tempo, se desejarem, tiverem alguma dúvida específica de algum destes sistemas de incentivos que tenha chamado a atenção, a particular atenção, de alguém que possa ter um microprojeto ou uma pequena empresa. Eu estou a olhar para aquilo coeso, que é extraordinário, sobretudo, por exemplo, uma igreja pode, mas tem que estar no Alentejo, a localização. Paga o salário de 1.300 euros a uma pessoa, que pode ir até 7 pessoas, mais encargos, e depois ainda tem mais 40% de prémio em cima da massa salarial. Temos vários, o Ricardo falava que tinha vários casos na empresa que ele tratou, de 3 pessoas, que normalmente é o valor médio, que tinham, portanto, cerca de 150 mil euros, uma bolsa de 150 mil euros a fundo perdido, para pagar o salário de 3 pessoas durante 2 anos, não é? Ora bem, este particularmente aqui do Coeso, chama particular a atenção, porque é só para a área social. Sim. Já esteve aberto para a área da indústria, para o comércio, para todos os setores de atividade, norte a sul do país, mas foi no ano passado, foi durante a pandemia. Agora, o que resta do 2020 é este Coeso, é um programa muito interessante, também tem a vertigem de até as candidaturas terem que ser feitas, pelo que eu percebi, até ao fim do mês, não é? Até 28 de fevereiro, não é? Também fechou, é possível que reabra, antes do webinar falávamos sobre isso. O PRR tem uma forte componente para a área de economia social, tudo que seja IPSS,
casas ou projetos sénior de infância, é uma coisa impressionante. Desde a renovação, reconstrução e até criação em novo. Desculpa interromper. 3 meses em aberto e, de facto, nós tivemos vários projetos, mas nenhum teve condições de avançar por falta de perspectiva estratégica, não há planos, só têm uma ideia, gostavam de construir, gostavam de... É efetivamente o país em que vivemos, mas é pena porque os consultores, se permite, e antes de dar a oportunidade a quem tiver alguma dúvida em especial, não têm mãos a medir e é o consultor destas coisas, e as pessoas queixam-se que é pouco divulgado, e é verdade, é muito pouco divulgado, mas mesmo assim isto é bom para os consultores porque são eles que no fundo criam as leads e as oportunidades. É o consultor que bate à porta de uma empresa ou de um projeto e diz, olha que há isto, assim, assado, e ele fica cheio de dúvidas, depois vai para uma área de conforto, então lá faz um projeto, lá dá mais uns passos, lá vai buscar a documentação, e o consultor prepara a papinha toda, né? Quer dizer, são muito consultor ou dependentes, quando deviam ser o empresário, é que devia andar à procura, esgravatar, contratar com um consultor, e não há bela senso, não, naturalmente há sempre um custo atinente a todas estas questões ao nível dos honorários, que não são nada exorbitantes, normalmente são até centrados em, ao que sei, no success fee. Ou seja, só em caso de aprovação é que se pagam valores com alguma relevância. Até lá são valores quase meramente indicativos. Mas para não me estender e dar a oportunidade ao Ricardo, que ele tem muita experiência nesta área, se alguém quisesse colocar alguma questão, sinta-se à vontade, dar aí a sinalética e pôr a questão. No chat estão algumas questões. Exatamente, algumas questões, Não está. Exatamente. Eu estou aqui a ver uma Então, Ricardo, do estás aí ao Dionísio. lado? Sim, eu estou aqui a ver do Dionísio. Realmente, uma empresa como empresária em nome individual pode candidatar-se à... Pode, ou seja, uma limitada, ou seja, uma empresa, a pessoa pode criar uma empresa na hora e, ou seja, com essa empresa pode-se candidatar. A dimensão não é um problema. É claro que os fundos para PMEs são específicos, só no caso de uma empresa com uma grande dimensão é que realmente há uma restrição para alguns apoios. Em relação aos apoios que eu falei, do Mais Coeso, do PAPN, também o Dionísio perguntou se são só para o Alentejo ou só para o Algarve. São para os dois, ou seja, o PAPN é só para o Algarve, o Mais Coeso é só para o Alentejo. Também referir ainda em relação a projetos da área social, e como já foi referido, esteve aberto um programa que era também do PRR, que era a criação de infraestruturas chamada infraestruturas sociais. Foi um programa bastante interessante porque como participava ou apoiava projetos que quisessem, vou dizer, construir ou remodelar um espaço, um edifício para utentes, ou seja, para utentes da área social, ou seja, para uma creche, para um centro de acolhimento, para um lar, o que fosse, não é? E, ou seja, era bastante interessante porque já fechou agora fechou há 2 dias, fechou no dia 22, e, ou seja, apoiava, ou seja, para ter uma noção, por cada utente que aquela instituição tivesse, seriam, ou seja, agora varia muito, era uma tabela e também dependia do tipo de atividade, mas daria entre 4.000 até cerca de 25 mil euros por cada utente, para apoiar, claro, a construção ou remodelação dessa infraestrutura. Ou seja, era muito bom, era muito bom. Nós ainda tivemos um contacto de uma associação para criar um espaços de transição, penso que é assim que se chama, mas realmente, ou seja, este programa já fechou, mas ou seja, estava aberto para todo o país, não havia uma restrição geográfica, mas sem dúvida que vão aparecer novos programas, sem dúvida que vão aparecer novos programas na área social. Exatamente. A nível de serviços, existem alguns apoios. Existem. É assim, neste momento, não. Neste momento,
talvez dá para os serviços, por exemplo, o PAPN dá para serviços. Agora depende é o tipo de serviços. Depende do tipo de serviços que se poderiam candidatar. Por exemplo, uma empresa que nós estamos a trabalhar agora de serviços é na área da manutenção de obra. Por exemplo, põe sistemas elétricos, põe energias renováveis, climatização, etc, etc. E o objetivo deles é comprar, por exemplo, uma carrinha que seja mais eficiente, que seja elétrica, vou dizer assim, e também, ou seja, colocar novos painéis no seu edifício, porque eles realmente compraram um novo armazém, querem também fazer uma loja dentro desse armazém. E esse tipo de empresas são elegíveis. Agora, se estivermos agora a falar de uma empresa, vou dar um exemplo, se for uma empresa de prestação de serviços, por exemplo, um cabeleireiro, já seria mais complicado, já teríamos que ir mais a fundo para ter uma ideia de como é que poderíamos mostrar aqui alguma transição sustentável, mas claro que seria elegível. Era que trazer algum tipo de inovação para o mercado. Estou aqui a ver. E na área da cultura para o Algarve, tenho um projeto de um cliente que trabalha como ilustradora para fazeres a referência. Na área da cultura por acaso é um tema bastante complexo, porque do Portugal 2020, isto é muito difícil às vezes, os diferentes tipos de programas, mas do Portugal 2020, nós não trabalhámos muito com a área cultural, só trabalhámos provavelmente com uma empresa na área dos eventos, mas mesmo assim foi um pouco complicado. Este PRR, como viram também, ou seja, não trouxe grandes apoios para essa área. Não é que não hajam, mas são mais diminutos. Mas não conheço nenhum programa que esteja aberto agora na área cultural, mas sem dúvida, se abrir, eu entrarei em contacto, como é óbvio. Eu não sei se alguém tem mais questões. Talvez só referires, Ricardo, o 2030, quais são os 3 vetores essenciais, porque não deve diferir muito do 2020, não é? Portanto, como é que o 2020 se diria? Acho que eram 3 fatias, não é? Internacionalização, portanto, o Portugal 2020, portanto, o grande apoio porque já vimos que o PRR está muito assente na descarbonização, ou seja, na parte ambiental, a chamada transição energética. Empresas que queiram reduzir a fatura de eletricidade podem ter um desconto de 50% nos investimentos em painéis, ok? Mas tem que ser daqueles cais do 0,5 ao 33, tem que ser indústria, ok? Não dá, Exatamente. por exemplo, uma empresa de informática não dá para investir em painéis. PRR para esse não vai dar. No entanto, a transição digital pode ser uma oportunidade para os prestadores de serviços, e aqui tomem atenção quem é prestador de serviços, embora não usufrua diretamente do incentivo, ela pode ser uma prestadora de serviços a uma empresa industrial que usufrua de incentivos. E o seu serviço, por assim dizer, tem uma nota de crédito que é o incentivo que essa empresa industrial vai receber pelo facto de comprar, por exemplo, o desenvolvimento de um site. Uma indústria que compra um site de comércio eletrónico ou um catálogo eletrónico, a proposta, sei lá, de 4 ou 5 mil euros de desenvolvimento desse projeto, o comprador é uma indústria e, portanto, essa empresa faz a candidatura. A indústria pode fazer a candidatura e usufruir. Exatamente. Indiretamente, o prestador desse serviço vai, obviamente, ter garantida a venda da sua proposta. Ou seja, é um catalisador de fecho de negócios. É curioso que a Merlog tem um conjunto de parcerias muito interessantes, porque são prestadores de serviços, tem empresas de serviços de certificação da qualidade. Porquê? Os projetos de certificação de qualidade são altamente elegíveis. Empresas consultoras ou certificadoras de energia,
toda a consultadoria de energia é elegível. Portanto, há uma série de empresas de informática ou de desenvolvimento de projetos de comunicação e marketing. Todos os projetos de comunicação e marketing são altamente elegíveis. Portanto, se são fornecedores deste tipo de serviços, façam parcerias estratégicas com os consultores para vos apresentarem aos clientes deles, que são indústrias, e efetivamente a indústria é o forte neste momento do PRR. O PRR procura efetivamente dar um boost à indústria portuguesa e não só, de toda a Europa. Foi considerado estratégico a indústria europeia. O comércio e os serviços são um bocado a filha pobre em termos diretos, mas em termos indiretos podem ser prestadores dos serviços às empresas industriais, faço-me entender, sejam elas pequenas, médias ou grandes. Portanto, é uma oportunidade. E o PRR tem, de facto, estejam muito atentos a esta componente muito boa que é a economia social. A economia social tem aqui mais até que do comércio, ou até do que os serviços de caráter geral. O reforçar e adaptar, requalificar as respostas sociais, desenvolvimento equilibrado da sociedade, coerência global do plano, ou seja, tudo que sejam IPSS, as igrejas têm normalmente muito esse tipo de projetos ao lado da atividade, não é? Para complementar a sua função espiritual, devem estar muito atentos a estes benefícios porque é muito dinheiro que está disponível para os seus projetos sociais, não é? Para a renovação dos equipamentos, enfim, dos investimentos, até das construções de novos edifícios, mas é preciso estar atento às licenças, porque nada pode ser feito se a licença da Câmara não estiver aprovada. É uma pena. Às vezes há grandes projetos, mas a licença não entrou e não foi aprovado pela Câmara. Não vale a pena fazer a candidatura, porque eles exigem que à data da candidatura o projeto da Câmara, que a Câmara Municipal já tenha aprovado o projeto de arquitetura. Portanto, tudo tem a ver com projetos, seja de turismo, seja de empreendedorismo social, é pôr já a trabalhar, fazer os desenhos, pedir ao arquiteto, desenvolver os conceitos. Isso demora muito tempo, porque depois temos uma janela de oportunidade muito pequena, 3 meses, 2 meses para a candidatura. Se isso não tiver feito, perde-se a oportunidade. E por isso só avançam aqueles que estão com planeamento estratégico, não é? Com entidades que já estão a pensar nas coisas, mas não é só pensar. Põem-se a caminho, pedem, investem nos honorários do arquiteto, fazem os desenhos, apresentam o assunto na Câmara e depois ficam à espera. Quando aparece um aviso, está aqui a licença. E avança a construção. Ficam um pouco à espera da oportunidade. Isso é referir também importante. Às vezes há muitas empresas que podem achar todo este processo um pouco complexo, mas é interessante quando nós comparamos com certas economias, por exemplo, a economia austríaca ou a economia alemã, nós podemos ver que, ou seja, essas empresas tiveram um crescimento bastante grande pela complexidade ou seja, da inovação que elas colocaram dentro da empresa, ou seja, na procura por, ou seja, realmente tirar certificações, fazer as coisas que são necessárias para realmente estarem na vanguarda daquele setor. E as empresas portuguesas, ou seja, nós de certa forma, não estou a criticar, mas trabalhamos um pouco ao contrário, ou seja, nós fazer uma certificação dá trabalho, não é preciso. Até aliás, nós muitas vezes quando contactamos uma empresa, é interessante que eu diria que em 90% dos casos elas não têm as licenças, não têm as certificações e pedem só para fazer a candidatura, o que está errado, ou seja, as empresas já deviam ter essas certificações, as licenças, antes de ter a candidatura, porque isso é o que leva a ter uma qualidade superior, a ser competitivo, e etc. Ou seja, então, ou seja, muitas empresas podem achar que é trabalho, que é complexo, que é um programa, que este tipo de programas dos apoios são nunca disseram isso, por acaso é interessante, nunca disseram que é chato, mas dão a entender que aquilo é papelada, é documentos, é informações, já estou cansado. Mas é importante elas estarem habituadas, as empresas, a se habituarem a este tipo de complexidade, porque isso é o que torna as empresas competitivas, ou seja, terem os documentos, terem as certificações essenciais. Os consultores têm uma buzzword, não é? Quando o empresário começa-se a queixar da burocracia
e diz, não quero, dá-me trabalho. Eles dizem, o senhor há de dizer onde é que é o seu caixote de lixo do dinheiro. Porque, Exatamente. efetivamente, o único sítio onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, não é? Portanto, isso significa o quê? Dá sempre trabalho, mas é trabalho para o consultor, não é? Portanto, o consultor, é evidente, depois há uma quantidade de papéis, infelizmente é o país em que vivemos, mas na Europa também não é muito diferente. Que tem os certificados disto, as certidões daquilo, não há dívidas para a AT, não há dívidas para a segurança social, mas isso é pacífico. Se a empresa for minimamente organizada, escrita organizada, há bocadinho essa questão foi colocada aí bem, uma empresa individual pode candidatar-se, mas tem que ter escrita organizada. Se não tiver escrita organizada, não pode. Porquê? Porque tem que haver relevação dos dados contabilísticos, não é? De todas as contas, das faturas, e esses justificativos, e isto agora está bem feito, não é? Os valores são recebidos, mas contra a apresentação da fatura paga, e tem que haver cópia dos extratos bancários. Quer dizer, há aqui uma certa, não é promiscuidade, mas tem que haver uma transparência total. A empresa tem que tirar fotocópias dos extratos bancários para demonstrar que o dinheiro saiu para o fornecedor tal. Não é? Não é basta dizer que pagou. É a fatura, e a fatura tem que ser oficial, cópia do cheque e cópia do extrato bancário com a evidência da saída do dinheiro. Isto foi bom, porque há uns 20 anos atrás, infelizmente, houve muitos abusos e haviam pessoas que, em vez de comprarem máquinas, estavam a comprar Ferraris, não é? E isso acabou. Isso acabou. Portanto, agora é tudo muito direitinho e by the book. Mas eu penso que talvez valesse a pena dar aqui uma golfada de esperança para dizer que o 2030, que não tardará, com a entrada do novo governo, há apoios para internacionalização, não é? Inovação e investigação e desenvolvimento, não é, Ricardo? Eu penso que não estão, Não ou será seja, assim? não, o que está agora Não é certo. não é certo, é que ainda está em debate, ainda está em debate. O que está mesmo, ou seja, já fechado, é realmente o PRR, estes três níveis. Eu permito-me realçar, então, o PAPN, que está aberto para o Algarve até mais daqui a um mês. Por exemplo, um restaurante pode candidatar-se, pode renovar completamente um restaurante, porque é setor turístico e é estratégico. Mas tem que comprar novas tecnologias de energéticas, não é? Tem que ter painéis, poupança de energia. Exatamente. E cá está, por exemplo, é interessante que os fornecedores destas soluções vêm a rastro dos consultores. Quando o consultor apresenta uma solução, tem que ter uma proposta da solução energética, que se põe nos telhados, não é? Que normalmente reduz para metade o valor do consumo da energia. Está a ser uma coqueluche, em Portugal é já um must, não é? Que as empresas estão todas a investir em painéis, porque a energia está pelas horas da morte, e então uns quantos painéis, dependendo da capacidade de exposição, uns quantos painéis podem reduzir a fatura da eletricidade para menos de metade. E o payback, o chamado retorno desse investimento só pela poupança de energia, pode ser 4, 5 anos. Não é? E depois tem mais 20 anos de painéis a produzir sem custo. E depois ainda tem um incentivo, 50% a fundo perdido. De facto, não se pode desperdiçar isto. É claramente uma boa oportunidade. Bem, mas o tempo tem passado, não sei se há mais alguma dúvida. Só que responder a uma coisa que era, a Ana perguntou se há fundos para a zona da Grande Lisboa. Exatamente, e há outra questão em baixo. É assim, o único que está aberto agora é mesmo para a indústria, o da descarbonização da indústria, mas vão aparecer novos programas, até aliás, este das infraestruturas de apoio social dava para Lisboa, ou seja, estava aberto também para Lisboa. Está aberto agora um que é o chamado Bairros Digitais, mas eu penso, ou seja, não abordei esse programa porque, ou seja, são apoios que só dá essencialmente para as autarquias e empresas que estejam associadas às autarquias, ou seja, se for o caso de alguém aqui que esteja a ouvir, faz sentido, posso apresentar depois, mas, ou seja, se tiverem uma empresa associada à autarquia, seja de Lisboa, também está aberto para todo o país, também está aberto. Outros programas que estejam abertos, que eu não apresentei, uma vez mais, porque são muito específicos, eu acredito que a probabilidade de termos aqui alguém que trabalhe nessas áreas é menor, ou seja, jovens agricultores. Eu penso que aqui não há ninguém que queira
criar um campo de framboesas ou de morangos, o que seria ótimo, eu não me importava nada, mas e também para a pesca, ou seja, também há muitos programas para a pesca. Acho que também não há aqui ninguém pescador. Nem produtores de vinhos, não? Nem produtores de vinho, exatamente. Dá para produtores de vinho, produtores de carnes, de chouriços e coisas, produtos tradicionais, também dá. Mas, mais uma vez, era muito específico e estar a falar um programa específico para umas, vou dizer assim, para uma empresa, um grupo de pessoas com empresas provavelmente mais generalizado, era mais complicado, era entrar em detalhes. Mas estão abertos, uma vez mais, estão abertos, estes programas estão abertos. E, portanto, bem-ajam por terem assistido a esta pequena apresentação feita pelo Ricardo e também pelo Ricardo, pela excelente apresentação e resumo. É evidente que isto é um mundo, é exaustivo, quando entramos nesta área, nós, os próprios consultores ficam a nadar autenticamente, cada aviso acaba por tem que ser estudado, tem que ser analisado, são decretos-leis, são muitos avisos, são todos interligados. Espero que tenha conseguido fazê-los conduzir nos gráficos e em termos dos valores que estavam nesses gráficos, porque gera muito dinheiro, ou seja, realmente cada gráfico era uma componente diferente, era uma área diferente. Eu espero que não tenha confundido ninguém. Espero que tenha feito sentido a todos. Agradecemos, em nome da direção da ASPEC, a atenção, a vossa excelente atenção e disponibilidade. E ao orador, ao Ricardo, desejamos as melhores venturas. Eu sei que é muito trabalho, não é? Que está em cima das costas dele, mas ele está a trabalhar numa equipa alargada e, portanto, não hesitem, se tiverem alguma dúvida, de o contatar ou alguém que possa estar interessado. Obviamente que o Ricardo vai dar boa conta do assunto.